situação da oposição de direita é muito difícil. Normalmente, a candidatura que seria apoiada pela Casa Branca, por Biden, seria uma candidatura desse campo do PSDB, do DEM, do MDB, uma candidatura que corresponda à defesa das posições de interesse da geopolítica dos Estados Unidos no Brasil, que corresponda à defesa dos paradigmas da política neoliberal aqui no nosso país, seria a posição natural do Biden. Se ele pudesse ter uma candidatura do PSDB que tivesse chance de sucesso. Ou alguma outra candidatura que unificasse a centro-direita, a chamada terceira via entre o Bolsonaro e o Lula. A questão é, e se não tiver essa candidatura com força suficiente para disputar as eleições? Qual será a opção do Biden, Bolsonaro ou Lula? E é necessário analisar o comportamento que a Casa Branca pode ter. Não há nenhuma simpatia da Casa Branca por Lula, zero simpatia. Eles participaram diretamente nos movimentos políticos que levaram ao golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff. Eles participaram ativamente da construção da Lava Jato. Eles tiveram um papel de destaque em todo esse processo do chamado lawfare. E aí, quando eu estou dizendo eles, eu não estou falando dos republicanos de Trump, que foram ao governo apenas a partir de 2017. Estou me referindo exatamente ao próprio Biden, que era vice-presidente do Obama. O problema é que o Bolsonaro se transformou num presidente muito disfuncional. A Casa Branca, diante de um cenário no qual a terceira via não possa se estabelecer, ela vai fazer a seguinte pergunta, penso eu. Com qual dos dois é mais fácil estabelecer limites? É mais fácil controlar e enquadrar o Bolsonaro ou é mais fácil tentar estabelecer algum pacto com o Lula e o PT? Essa é a questão que vai estar posta para a Casa Branca. Há uma questão que não pode ser desconsiderada, que, evidentemente, o Bolsonaro é um personagem que não é levado a sério, no sentido de não é possível estabelecer compromissos e acordos com o Bolsonaro. Eles aprenderam essa lição. Eu acho que numa situação como essa, a Casa Branca ela vai estar numa encruzilhada complicada. E podem começar a pressionar, como de alguma maneira alguns porta-vozes começam a fazer, começar a pressionar a ambos para tentar arrancar compromissos do interesse da geopolítica dos Estados Unidos. O que quer dizer pressionar ambos? Estabelecer um clima político que é, olha, nós não temos nada contra o Lula. Se o Lula ganhar, mas não fizer uma política pró-Venezuela, nós podemos trabalhar junto. Se o Lula ganhar, mas não resolver reestatizar os ativos da Petrobras que foram vendidos no último período, a gente pode trabalhar junto. Se o Lula ganhar, mas não brigar com as autoridades financeiras internacionais, especialmente o Fundo Monetário Internacional, a gente pode trabalhar junto. Se o Lula ganhar, mas for bastante moderado na construção dos BRICS, na aliança com a Rússia e com a China, a gente pode trabalhar junto. Podem começar a exercer uma pressão importante sobre a candidatura do Lula para tentar estabelecer algum pacto. Eu não vejo nenhuma possibilidade em que o ex-presidente Lula aceite um pacto dessa natureza. Eu aqui não estou discutindo o que faria o PT e o ex-presidente Lula. Estou aqui discutindo o que tentará fazer a Casa Branca. Tentará criar um clima no país, poderá tentar criar um clima no país de extrema pressão, porque, olha, tudo pode ser, o Lula pode ir ao Nirvana, desde que aceite um pacto mínimo conosco.
pode... É interessante, Breno. Vamos ouvir a Tereza um pouco sobre isso. Eu penso muito sobre esse tema e eu acho o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro é completamente disfuncional, como você falou, para vários ex-aliados, inclusive os Estados Unidos, né? Porque hoje ele também pode servir como um braço ali que no fundo o vínculo dele é com a extrema-direita e o Trump está se colocando também como alternativa lá nos Estados Unidos. Por mais que ele tenha compromissos, só para fechar, quer dizer, compromissos com a agenda americana, por exemplo, segura a vacina russa, enfim, como se ele mantivesse uma espécie de relação secreta, né, com o governo americano, quase que fez uma negociação ambiental com John Kerry. O Biden falou, não, tem medidas encorajadoras, né, do governo brasileiro, mas é um aliado assim, quer dizer, que não pode sair na foto, é uma situação muito desagradável. Se fosse possível, num cenário hipotético, ter um governo do Lula como aliado, para ele seria muito melhor. A questão é como isso seria colocado pelo PT. Você fazer um comentário adicional, aí a gente passa para a Tereza. Eu não acho, eu só quero ressaltar um elemento. Eu não acho que esta política de pressão sobre o Lula e o PT já seja a política hegemônica na Casa Branca. Eu acho que eles vão se dividir em relação a isso. Há setores da Casa Branca que optarão por manter o apoio ao Bolsonaro. Eu não acho que seja... Não é uma escolha fácil. Eles tentarão pressionar os dois e ver com qual é possível estabelecer um acordo melhor que sirva aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, os interesses de classe do empresariado norte-americano e assim por diante. Não acho que seja uma coisa... Até porque eles devem ter peso na análise da Casa Branca a dificuldade que é dobrar o Lula e o PT em relação a um acordo internacional desse tipo. O comportamento do Lula e do PT em termos de política internacional é muito inequívoco. Se houve algum... O setor da política do PT nos anos Lula e Dilma mais claramente identificado com a estratégia de esquerda sempre foi a política internacional. O PT é um partido, por natureza, um partido, para usar um velho jargão, um partido anti-imperialista.